Bom, já estou aqui com todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sou o professor Marciano, né? Estarei dando sequência na próxima palestra para vocês. A nossa palestra seguinte, que é a palestra que eu vou passar para vocês, é sobre monitoramento de redes com Zabbix, tá? Eu não sei se todo mundo conhece aí o Zabbix, mas é uma ferramenta é uma ferramenta de porte empresarial, né? Que é muito utilizada aí nas organizações e com o advento de uma grande utilização aí das redes de computadores, né? Vamos considerar aí que em nível de usuários, tanto de internet como das redes dentro das organizações, né? Eu não tenho menos de 100 milhões de usuários aí, e isso faz com que o Brasil ele esteja aí entre pelo menos os 5 maiores países aí, que usam mais a internet, né? E isso não é só a internet, né, pessoal? Temos a internet utilizada por usuários comuns, mas existem muitos usuários, muitas empresas que dependem, né, da rede, né? E com esse tráfego exagerado, né, dentro das redes, né, isso causa um enorme desvio, né, de utilização de uma rede, né? Então eu tenho aí um comportamento exagerado na utilização das redes. Tá? Então, essa ferramenta que eu vou conversar um pouco, né, com vocês, é bastante utilizada. Depois, no finalzinho, eu vou mostrar para vocês várias empresas nacionais, inclusive a empresa que eu trabalho, eu vou falar um pouquinho de mim, né? A empresa que eu trabalho também faz uso, né, dessa ferramenta, e existem diversas empresas nacionais que fazem uso dessa ferramenta de monitoramento de redes, não só de redes, né? Monitoramento de redes, monitoramento de serviços, né? Monitoramento de banco de dados, monitoramento de web service, monitoramento de N coisas, né? Bom, antes de começarmos a falar propriamente sobre os Zabbix, tá? Aí eu tenho na tela para vocês um pequeno resumo, né? Da minha passagem no mundo acadêmico, né? Eu sou formado aí em processamento de dados, tenho especialização em engenharia de redes e fiz, né, um mestrado aí na PUC de Campinas, que também fez com que eu tivesse muito contato com essa parte de monitoramento, indicadores, métricas, né? Gestão de redes, né? Esse mestrado que eu fiz na PUC de Campinas é um mestrado na parte de engenharia elétrica, mas com ênfase em gestão de redes de telecomunicações, tá? Porque nos primeiros slides eu vou até discutir uma coisa com vocês, que uma coisa é você fazer gestão, outra coisa é você fazer gerenciamento, tá? Uma ferramenta dessa como o Zabbix, ela participa aí vamos, por assim dizer, dos dois lados, tá? Ela participa tanto da parte de gerenciamento da rede, dos serviços, do negócio da minha empresa, como faz parte da gestão também,
né, para parte de tomada de decisões, né, para a parte de como que o gestor vai tomada de decisões, até como que eu vou, no que eu vou investir, no que eu preciso melhorar, né, como estão os indicadores da minha organização, né? E então eu tenho aí na tela para vocês só uma breve descrição aí sobre as universidades que eu cursei: processamento de dados, engenharia de redes, gestão de redes de telecomunicações. Sou docente, né? Estou na Unidrumon já há 12 para 13 anos já, tá? Como docente na parte de redes, mais propriamente dito, mas trabalho também em um centro de operações de redes na empresa de tecnologia da informação e comunicação do município de São Paulo, tá? Mais conhecida como Prodan, tá? Vocês vão observar que no final eu vou mostrar para vocês quais empresas nacionais, né? Devem ter até mais empresas, né? Mas quais empresas hoje utilizam os ABICs, e tanto na esfera municipal, que no caso é a Prodan, como na esfera estadual e federal, eles também usam os ABICs na parte de centro de operações de redes deles, tá? Eu trabalho no centro de operações de rede da Prodan em 20 anos, 21, 22 anos de experiência na área de TI. Metade dessa minha experiência foi dentro de um centro de operações de redes. Foi operacionalizando tudo que era serviço em relação à TI, né? Porque, pessoal, hoje a ideia de eu monitorar, de eu ter dashboards, de eu avaliar indicadores, não é só hoje não é, eu não instalo uma ferramenta dessa, não configuro uma ferramenta dessa, não coloco operadores, analistas, técnicos para monitorar um computador, um roteador, um switch gerenciado. Eu tenho que monitorar muita coisa, muita coisa. Não é só, não são ativos simples de redes que eu monitoro hoje. Hoje eu tenho que monitorar muita coisa. A gente vai ver no decorrer dos slides que eu tenho que tratar a parte de SLA, né? SLM, eu tenho que pensar, eu tenho que dar condições do meu gestor poder tomar decisões, eu tenho que saber o que está acontecendo na minha rede, eu preciso saber onde eu preciso melhorar o meu parque de máquinas, né? A minha parte de links, a minha parte de servidores de aplicação, de banco de dados, e ferramentas como os ABICs proporcionam isso com muita transparência, muita facilidade, até eu diria. Eu posso falar porque eu já trabalhei com várias ferramentas. Existem ferramentas até muito boas, mas que acabam sendo um pouco caras, né? Cada uma tem a sua particularidade, tá? Então aí um pouquinho sobre mim, né? Trabalho na Prodan, sou docente da Unidrumon, né? Eu quero aproveitar para mostrar para vocês que a minha pesquisa, né, a pesquisa que eu desenvolvi no mestrado, né, eu falei sobre indicadores, sobre ITIL, sobre gestão de serviços, né, e uma editora até viu o meu trabalho, né, e esse trabalho eu fiz essa minha tese eu fiz na PUC de Campinas, né, e uma editora me procurou e quis transformar, perguntou se eu tinha interesse de transformar essa minha pesquisa, esse meu trabalho num livro, tá? Eu estou mostrando aí para vocês
a capa do livro, né? E para vocês observarem como essa parte de monitoramento, serviços, gestão de serviços na parte de TI, na parte de TIC, tá? Se nem todo mundo tem conhecimento do que é propriamente o TIC, né? Mas tecnologia da informação e comunicação, imaginem que eu tenho ali a parte de telecomunicações junto com desenvolvimento, junto com banco de dados, tudo dentro de uma única organização, tá? Então, essa parte de monitoramento, pelo menos metade do meu tempo de tecnologia, na vida de tecnologia, eu tive que lidar com isso, tá? A outra metade, eu passei por empresas como Itautec, como eu trabalhei no CPD do Hotel Maxuri Plaza, também aprendi muito nesse CPD, mas ainda não pensava nessa questão ainda voltada para indicadores. A gente nem utilizava ferramentas desse nível, tá? Mas quando eu entrei na Prodan, a coisa mudou completamente de figura, porque lá a gente utiliza, existem diversos metodologias que são utilizadas, né, como o próprio ITIL, né? Então, alguns processos do ITIL já são implementados lá, e essas ferramentas da parte de monitoramento, da parte de gerenciamento, gestão de incidentes, gestão de serviços, gestão de problemas, gestão de mudanças, tudo ali baseado no ITIL, ocorre de fato dentro da empresa que eu trabalho. Então, isso está implícito. Você querendo ou não, você vai passar vai ter que passar por isso, tá? Eu só estou mostrando para vocês o meu trabalho, né, de mestrado acabou virando um livro, para vocês verem que o quanto eu estou ali conectado, né, nessa questão aí de indicadores, e indicadores para tudo, né? Eu particularmente hoje uso indicadores, não é só para TI, indicadores para treinar, indicadores, eu fico olhando ali no meu relógio, vejo como estão os meus números, tal, para tudo na vida, né? Indicadores não é só TI, indicadores é para tudo, tá? Mas no nosso caso aqui, né, para a parte de TI. Parte de TI, parte de TIC, né, gestão de serviços na área de TI. Bom, deixa eu ver como é que fica aqui se eu deixar dessa forma. Só um instantinho. É que se eu coloco a tela cheia, e inclusive no final, pessoal, a gente vai discorrer um pouco sobre os ABICs, né, sobre os fundamentos ali que eu preciso saber, né, para falar, eu vou utilizar as ABICs, mas por quê? Eu preciso saber por que eu vou utilizar a ferramenta, né, e como é que ficam os ABICs aí nesse contexto. Mas no finalzinho, eu pretendo terminar essa apresentação num prazo aí de 50 minutos, mais ou menos, né? E depois eu vou mostrar para vocês, né, um ambientezinho que eu montei aqui dentro da minha casa, tá? Conectei alguns equipamentos, tá? E demonstro para vocês na prática, né, ali como que é como que é a cara dos ABICs, né? Deixa eu voltar aqui a tela. E aí eu vou pedir para vocês, pessoal, caso vocês queiram ver com um pouquinho mais de detalhe, quando eu chegar na parte da demonstração da ferramenta, que se vocês tiverem a opção aí de colocar em tela cheia, dá para ver melhor aí os numerozinhos, né, os valores que aparecem ali, os gráficos, etc. e tal, da ferramenta, tá? Então eu acho que é legal lá no finalzinho, quando possível, vocês colocarem em tela cheia aí para vocês verem com maior requinte de detalhes, tá?
Bom, então, por que gerenciar, né, pessoal? Eu tenho, como eu falei para vocês bem no início, né, hoje a demanda, né, que a gente tem o crescimento, a demanda que a gente tem de utilização das redes geraram enormes transtornos, né? Então, eu tenho aí um uso exacerbado aí dos recursos computacionais, né? Tenho falhas de equipamento, tenho até bugs de software que eu preciso detectar, tá? Então, má configuração, problemas de desempenho, interrupção de dispositivos, problemas de segurança. Pessoal, com ferramentas de monitoramento, né, eu vou falar um pouquinho mais para frente aí para vocês qual é a classificação que essas ferramentas recebem, mas com esse tipo de ferramenta eu consigo até boto lá para monitorar se um certificado de segurança de uma determinada aplicação vai vencer ou não. Tá vencendo, faltam tantos dias ou não, eu já fico esperto e consigo acionar o pessoal da área de segurança e eles verificam essa parte de certificado e N coisas que eu posso colocar ali para poder monitorar. Tá? Então, o gerenciamento, como eu citei lá no início, é muito importante. Quem faz o gerenciamento não é o gestor. O gestor, ele faz gestão. Só que o gestor, para tomar qualquer tipo de decisão, né, ele precisa de números, indicadores. Né? Ele precisa saber o que está acontecendo com a rede, com a empresa dele. Tá? E, além dos fatos mais comuns que vocês podem observar aí, como má configuração, interrupção, eu não posso, um equipamento, um servidor de aplicação, não pode parar. Né? Então, eu preciso gerenciar, né? E tratar todos esses potenciais problemas. Tá? Inclusive, até né, devido ao uso exacerbado das redes, da internet também, né, eu acabo tendo esses tipos de acontecimento, como bugs, como falhas, como configurações que eu preciso alterar nos meus equipamentos, porque não está dando mais conta, né, de receber tantas requisições, tantas conexões, né, que eu tenho tantos eventos que isso aí até em determinadas situações acaba gerando uma situação que uma expressão que a gente chama de caiu a rede, né? Porque se, por exemplo, eu tiver um ataque hacker na minha rede e eu não detectar isso, depois a gente vai falar também, mas e não detectar isso proativamente, eu estou perdido. Então, como que eu consigo... aí é uma pergunta que eu até me fiz, né? Então, quer dizer que eu tenho eu preciso gerenciar, né? O gestor está ali aguardando indicadores que eu vou gerar, métricas, KPIs, KGIs, né? Eu tenho metas para cumprir, eu tenho indicadores de performance que eu preciso manter para poder alcançar essas minhas metas, né? Então, como que eu consigo, né, por meio de uma ferramenta, né, ou mais ferramentas até, né, alcançar isso, tá? Então, quando eu configuro uma determinada ferramenta, né, eu sei qual é um comportamento aceitável, um comportamento normal. Posso até configurar o meu monitoramento para que eu fique sabendo antes da coisa entrar em colapso, né? Então, se eu tenho ali um roteador, um equipamento de borda, né?
recebe todas as conexões, um firewall, né? Que recebe todas as conexões, as requisições. Eu estou vendo ali que a utilização de CPU, utilização de memória, a utilização da minha banda de internet está subindo num nível que não é normal, não é o comportamento normal, daí eu consigo entender o que eu preciso monitorar para poder evitar esse tipo de situação. Tá? Se eu tenho um link de internet de 50 mega, né? E eu sei que a utilização normal dele nunca passou de 20 mega, 25, metade, 50%. Eu faço um tipo de configuração ali que, quando chegar perto dessa utilização, ele vai me avisar, vai alarmar, depois eu vou mostrar mais para frente, mas existem ações que precisam ser tomadas, eu posso gerar alarme, eu não preciso necessariamente só gerar alarme, mas eu posso gerar alarme, mandar e-mail, mandar SMS, existem situações que você consegue até, se tiver um servidor VoIP, você consegue até fazer o próprio sistema, fazer uma ligação para você e deixar uma mensagem lá, ó, a casa está caindo, tá? Então, sabendo o que eu preciso configurar, né? Qual é o limiar ali da minha utilização, seja do link de internet, do servidor de aplicação que é acessado, das conexões que são feitas em bancos de dados, se eu tenho ali o meu, que a gente chama de threshold, se eu tenho ali o limite, né? Um limite que eu seto, é aí que eu vou matar, né? Essa questão de como saber, né? O que eu tenho que fazer para poder evitar de forma proativa esse tipo de problema. Então, para lidar com esse tipo de problema, pessoal, aqui, ó, eu utilizo um NMS. O que é esse NMS? Network Management System, Sistema de Gerenciamento de Redes. Tá? Então, tem que ficar claro aí que se eu tiver na minha rede qualquer alteração de comportamento, de mudança de comportamento, seja em relação a qualquer um dos ativos, né? Quando eu digo ativos de rede, pode ser um servidor de banco, pode ser um servidor de aplicação, pode ser um evento num firewall, num appliance de antivírus, o que for, tá? Então, o administrador, ele é quem define, é quem escolhe, né? De acordo com o comportamento da sua rede, né? Dos seus ativos, o que ele precisa setar, o que ele precisa configurar ali para não deixar isso acontecer, para evitar que problemas aconteçam em tempo hábil, tá? Então, o que é um NMS? Pessoal, qualquer combinação de hardware, de software, às vezes até mais de um servidor de aplicação, de um servidor de banco, e eu vou falar para vocês aí que a arquitetura, por exemplo, do Zabbix me permite fazer uma configuração de forma distribuída, né? Justamente para aliviar a carga, né, em cima desses dispositivos. Então, qualquer combinação que eu faça de hardware e software, né, claro, né, e que seja responsável por aplicações que monitorem os meus dispositivos gerenciados, né, eles fazem parte de um sistema de gerenciamento de rede, tá? Seguindo. No modelo de gerenciamento, pessoal, isso. No modelo de gerenciamento, eu tenho aí algumas etapas, né? Como eu falei para vocês, eu faço uma configuração
tudo bem. Eu sei qual é o comportamento normal de uma determinada aplicação, de um determinado item da minha rede, tudo bem. Mas, pessoal, eu não posso fazer essa coleta de dados e ficar ali, parado na tela. Eu vou mostrar para vocês aqui, depois na sequência do... Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Tá, ainda tem tempo. Na sequência aí da apresentação, eu vou mostrar para vocês que, por exemplo, eu configurei, né, a minha TV para ser monitorada, e depois eu vou entrar no detalhe que eu não utilizei nenhum tipo assim muito peculiar de coleta de dados para minha TV, porque TV é um negócio ali meio fechado, né? Então eu utilizei um check simples, mas eu consigo ver se ela está aqui, né, em pé no meu sistema de monitoramento. Então eu não posso simplesmente fazer a coleta de dados, que nem eu falei da TV, eu não posso ver que a TV, por algum motivo, tá ali alarmada e não fazer nada, tá? No caso, agora que a TV está desligada, é uma Smart TV, ela está desligada, eu vou mostrar para vocês que ela está ali alarmada, tá sem conexão. O sistema de gerenciamento, o meu monitoramento não conseguiu conversar com a TV. Quando eu ligar a TV, vocês vão ver o alarme normalizar. Então, eu preciso ter uma ação. E antes ainda, eu preciso fazer uma análise, tá? Do que com essas informações, do que pode estar acontecendo, de quem eu tenho que acionar, né? E eu preciso ter uma ação ou algum controle, tá? Isso pode ser uma ação, né, paliativa, ou pode ser uma ação ali que resolva definitivamente, tá? Mas, de preferência, que isso seja feito de forma proativa, tá? Nunca, de preferência, nunca reativa, tá? Dentro de um ambiente operacionalizado, tá? Porque, pessoal, uma ferramenta como um sistema de gerenciamento de redes, ele não é só para falar para mim, olha, caiu o roteador de internet lá, ó, que legal, nós estamos sem internet nenhuma. Não é só para isso, tá? Eu preciso ter uma ação, tá? E outra, uma ferramenta desse tipo, ela me permite, como eu falei lá no início, alimentar o gestor, né, de números para ele poder tomar decisões, e eu operacionalizo uma determinada rotina, tá? Então, eu, baseado no que essa ferramenta me coleta e me mostra, né, eu operacionalizo, eu orquestro, né, situações, vou acionar o suporte, não, lá no centro de controle, no centro de redes, eu já sou um suporte de nível 2, então eu já tenho alguma ação sobre isso. Olha, mas esse tipo de problema eu não consigo fazer, eu vou passar por um suporte de nível 3, vou passar por um nível de engenharia, depende, tá? Algumas coisas você consegue até resolver dentro do próprio centro de operações de redes, tá? A gente pode executar controles, ações de suporte de nível 2, algumas coisas de nível 3, né? E se eu não conseguir resolver e eu preciso de uma outra área, eu posso também cooperar, né? Porque eu vou estar ali alimentando o pessoal que vai resolver por definitivo, né, com informações que eu coletei, né, via minha ferramenta, tá? Vamos lá. Então, motivos para usar um NMS, Network Management System, Sistema de Gerenciamento de Redes, tá? Primeiramente, é muito importante eu ter, um dos principais motivos é eu ter proatividade, pessoal. Eu comentei com vocês lá um pouquinho mais para trás, né? Eu não posso prestar um serviço para um determinado cliente. Olha, o cliente hospeda uma aplicação na minha empresa de TIC, né?
O cliente, todos os links de comunicação do cliente sou eu que monitoro, sou eu que faço, eu sou, né, um provedor para ele de aplicações e de links de comunicações. Eu não posso deixar acontecer de ocorrer um problema e eu ser acionado reativamente. Ou seja, o cliente está me pagando para deixar tudo funcionando e aí eu sou avisado pelo cliente que a coisa está fora. Isso vamos assim dizer que é inconcebível. Tá? É muito complicado. Tem que ser proativo, pessoal. Eu tenho que detectar o problema, eu tenho que tomar uma ação, eu tenho que ter resolver esse meu incidente, né? Esse meu evento, né? Aí a gente pode até conversar um pouquinho sobre o que seria evento, incidente, problema. Tá? Lembra quando eu falei para vocês sobre eu ter uma ação paliativa? Tá? Então, quando eu falo paliativo, eu estou apagando o fogo. Mas se eu não resolver por definitivo, né, esse problema vai se tornar recorrente. Então, eu não posso deixar essa recorrência acontecer. Para isso, se é um problema que eu só resolvi, eu fui lá e só apaguei o incêndio, resolvi paliativamente, eu preciso gerar o que a gente chama de problema. Tá? Então, eu tenho um evento. Qual que seria o evento? A CPU tá do servidor de aplicação está com alta utilização. Isso é um evento. Não necessariamente um evento se torna um incidente. Tá? Um evento, ele pode ficar ali isolado, né? O parque de máquinas, por time balance e tal, ele acaba resolvendo, ele acaba sustentando a minha aplicação, e aquele evento gerado, isolado, não gera um incidente. Tá? Se gerar um incidente, começar a ter degradação do acesso da aplicação, da utilização da aplicação, isso, claro, se torna um incidente, que isso também tem que ser monitorado, tá? E caso eu não tenha uma solução definitiva, só tenha ali a paliativa, só para deixar ali aquela aplicação no ar, eu tenho que fazer esse meu incidente virar um problema, porque aí alguém, numa gestão de problemas, vai investigar a causa raiz do por que aquela CPU está subindo. Tem um processo do antivírus que faz com que a CPU sempre suba. Então, alguém a partir do momento que eu gero um problema, alguém vai lá, investiga a causa raiz e resolve, não de forma paliativa. Tá? Então, eu tenho um trabalho muito mais produtivo pelo time de TI. Pensem, pessoal, que um centro de operações, quando eu falo centro de operações de rede, quando vocês ouvirem falar centro de operações, pensem que não é uma coisa pequena. Tá? Porque, por exemplo, dentro de um centro de operações de rede, eu posso ter pessoas especialistas em banco de dados, em alguma área de desenvolvimento, eu tenho pessoas especialistas em redes, né? Porque um centro de operações de rede, ele operacionaliza todo o funcionamento de uma organização, de uma empresa. Né? Então, não é só para colocar na telinha ali a ferramenta de monitoramento e ficar bonitinho lá mostrando se está verdinho, se está... Não é isso. Né? Quando eu falo centro de operações, pensem que o centro de operações, tudo passa ali por aquele centro de operações. Então, o desenvolvedor criou a aplicação, já homologou, colocou em produção, e a parte de banco de dados está toda funcionando, mas se eu tiver qualquer tipo de problema, de mau funcionamento, de degradação, de queda de performance, ali no centro de operações a gente vai pegar isso daí.
e aí tem que ter uma interação, às vezes tem que ter uma ação, tem que ter uma interação com áreas de desenvolvimento, com áreas de suporte, com fornecedores, né? Às vezes o sistema é terceirizado, então um centro de operações, ele é basicamente um core, né? Por onde tudo passa, né? Então, planejamento de investimentos, o meu gestor, ele precisa saber, olha, eu vou poder colocar mais analistas para trabalhar, eu vou poder melhorar, né, o meu SLA com o cliente, porque eu estou deixando ali 3 analistas e eles estão atendendo perfeitamente. O SLA não está 100%, não está 99,99%, ele está 150%. Né? Estou brincando aqui com vocês, tá? Mas então, baseado, né, na utilização de um NMS, de um sistema de gerenciamento de redes, eu posso ter eu tenho N motivos aí para fazer a utilização de um, tá? Automatização de tarefas de rotinas. Pessoal, alguém que trabalha num centro de operações, ele não fica ali só olhando o que a ferramenta está coletando. É a ferramenta coletando e você aqui desenvolvendo o PDCA, Plan do Check Act, é melhoria contínua. Então, é o sistema ali coletando e você tentando melhorar, executar as rotinas para essa disponibilidade de recursos, essa performance ficar cada vez melhor. Tá? Eu particularmente já trabalhei com alguns, como eu falei lá no início, né, com alguns NMS, né, com alguns sistemas de gerenciamento de redes. Dentre os mais populares aí, a gente pode falar do MRTG, do REDD2, do CACT, do Nadius. O Nadius ele tem uma interface melhorada que a gente chama de Centreon, né? Tem o OpenNMS, já trabalhei com deixa eu ver se ele vai falar aqui, ele não falou, ele vai falar em algum momento do BMC, que é uma ferramenta, sabe, super parruda, bem mais... Qualquer coisa que você precisa fazer na ferramenta é um parto, né? É uma ferramenta paga, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas o MRTG, ele trabalha com a parte de geração de páginas HTML, né? Com gráficos de dados aí coletados por SNMP ou por script externo. Depois a gente fala um pouquinho sobre essa questão do script externo, porque, pessoal, uma monitoração, às vezes o pessoal não quer que seja uma monitoração muito intrusiva, né? Então, eu não quero um agente do servidor do servidor de monitoramento rodando no meu servidor. Então aí tem que coletar informação de alguma forma. Se não é via SNMP, tem que ser via um script externo que vai lá, fica hospedado dentro de um servidor do próprio NMS, em alguma das máquinas lá, vai lá e executa o que você precisa saber solicita, né? Faz uma query, vê se um serviço está em pé, faz alguma consulta via script e te retorna essa informação. Nem todo mundo gosta, né, de ficar instalando um agente nos servidores para fazer essa monitoração, tá? Isso é que a gente chama de... Eles querem que monitore, mas não seja de forma intrusiva, tá? Então, o MRTG, né, ele tem uma parte de geração de gráficos de dados, né? E muito utilizado para monitoração de tráfego de rede, e isso ele faz, né, normalmente via SNMP ou scripts externos, tá? O RRD2, né, ele foi desenvolvido aí para armazenar séries, né, de dados numéricos sobre estado de redes de computadores, tá? E
ele também também pode ser, o próprio RRD2, ele também pode ser utilizado para armazenar qualquer outro tipo de série de dados, né, relativo a não só a parte de tráfego de dados, mas de temperatura de equipamentos, utilização de CPU, etc. Né? Bom, tem o CACT também, né, que é baseado, é uma ferramenta baseada em software livre também, né, que exibe aí, por meio de gráficos, toda a parte de monitoramento e gerenciamento de redes, inclusive de redes até complexas, tá? Com centenas de dispositivos. Mas quando a gente está falando de Zabbix, por exemplo, depois o próximo NMS aí vai ser o Zabbix, depois do OpenNMS. Quando a gente está falando de Zabbix, a gente está falando de muita coisa, tá? O CACT, ele tem ele faz um gerenciamento, um monitoramento e gerenciamento de redes simples, né? Com até em redes complexas e com centenas de dispositivos. O Nadius, eu já trabalhei com o Nadius, que aí eu falei para vocês que ele tem até uma interface mais bonitinha, que a gente chama de Centreon, né? Olha, perto da flexibilidade, da facilidade que o Zabbix tem, eu acho assim um pouco pouco eficaz, né? Mas quando você não tem um NMS lá para utilizar, né? Você tem que utilizar o que tem. Eu prefiro, né? Eu não tenho nem como comparar o Nadius com os Zabbix, por exemplo, tá? Depois a gente vai falar sobre os Zabbix, vocês vão entender por quê, né? O Nadius, você pode monitorar tanto a parte de hosts, né, de ativos, quanto serviços, tá? E ele também é baseado, ele é baseado em código aberto, tá? Ele utiliza a licença GPL. O OpenNMS, né, ele tem um porte aí, né, é uma plataforma de gerenciamento de rede que tem um porte empresarial, tá? Mas também é gratuito e, consequentemente, de código aberto, tá? Eu posso... existem comunidades, assim como tem a comunidade dos Zabbix também, por exemplo, para o OpenNMS, né? Eu tenho o OpenNMS Group, que é uma comunidade que oferece diversos serviços comerciais, treinamento, suporte. Aí, pessoal, vai cair um pouco naquilo que os Zabbix também têm. Dependendo do tipo de licença que você for utilizar, aí, se entrar um determinado tipo de suporte, um determinado tipo de treinamento, de suporte de 3, 5 anos, aí algumas coisas vão ser... Aí você vai ter que pagar, né? Então, a princípio, né, é código aberto, é uma licença gratuita, mas você tem a possibilidade também de pagar para ter um suporte, né, caso a coisa cresça de forma que você não consiga mais controlar, tá? Seguindo. Bom, e aí eu tenho os Zabbix, né? Deixa eu ver o horário aqui. Vamos dar uma sequência rápida aí para eu conseguir mostrar para vocês. E eu tenho os Zabbix, né? Que ele foi criado pelo Alexei Vladichev, né? Ele é da Letônia, né? Faz ali fronteira com Rússia, com Estônia, tá? E a situação que eu tinha, né? Foi criado pelo Alexei Vladichev, tá? Só a título de curiosidade, ele tinha um projeto interno, né, dentro de um banco que ele trabalhava, né, e isso aí
desencadeou, né, a criação, né, o interesse por criar, né, um NMS por parte dele. Tá? O nome, também por curiosidade, o nome Zabbix não tem nenhuma particularidade. Por que é Zabbix? Tá? Ele foi por incrível que pareça, foi uma busca que fizeram no Google, né? E aí acharam, não sei da onde esse nome, né? E aí ficou com esse nome de Zabbix, tá? Só por curiosidade. Até então, o pessoal, eles utilizam o pessoal dentro do banco, dentro da empresa lá que ele trabalhava, utilizava o Nagios. Só que aí, é o que eu falei, ele precisava de um sistema que tivesse um pouco mais de performance, né? Então, daí surgiu internamente, né, dentro de um projeto interno dentro do banco, a criação, né, dos Zabbix. No tempo, né, vamos pensar aqui em 98, né, existiam, né, o que eu tinha de ferramenta no tempo era HP OpenView, IBM, olha o BMC aí, BMC ProActiveNet, que eu trabalhei, é uma ferramenta eu já trabalhei com o BMC, aí, só que para determinadas coisas é um parto para fazer. Não pensem que é uma ferramenta barata, porque é super cara, tá? Super caro. Um projetinho que você precisa fazer, aí vai vir a empresa, vai vir os representantes e tal. Quando tá escrito aí como tá escrito aí no slide para vocês, ó, muito caros para comprar, né? E manter, né? Porque uma coisa é comprar, já é caro. Para manter, piorou, né? Então, pensem que não é uma coisa muito pensem que é caro. Tudo bem, o BMC, IBM, HP, BMC, ele tem umas features, né, umas características até interessantes, né, que em background ele utiliza até lógica fuzzy, né, para tomada de decisão, para questão de evento, de predição de eventos, ele consegue ali preditivamente perceber o que vai acontecer ali na frente se você manter esse determinado ritmo. É muito legal, mas, né, é caro. Né? Pode colocar caro nisso. Bom, o primeiro release aí do Zabbix, né, falando um pouquinho de história aí, né, ele foi feito em 2001, né, que teve o Zabbix 1.0 Alpha 1 em GPL, tá? E a primeira versão, o primeiro release estável foi em 2004. 2005 foi fundada a Zabbix CIA, né? Que tudo que eu preciso ter ali sobre suporte, sobre a parte de suporte técnico e comercial, é essa Zabbix CIA que é responsável por isso, tá? Não sei se ainda se mantém isso, tá? Mas a matriz era da Zabbix CIA era no Japão e tem mais de 18 parceiros aí espalhados pelo mundo, tá? Isso eu acredito que tem até crescido com certeza, porque o que tem de parceiro, de usuários, né, de empresas que utilizam os Zabbix não é brincadeira, tá? Então, pessoal, começou ali em 2001, né? Eu não coloquei todas as versões, tá? Mas hoje, aí passou pela 1.1, 1.4, 1.6, 1.8, né? Na referência que eu vou colocar no final da apresentação, tem toda a parte de documentação e vocês conseguem ver, pegar manual, ver definições, conceitos, que foi até que eu utilizei muita coisa aí para poder fazer essa apresentação, né? Lá tem toda essa questão de versionamento e até pouco tempo atrás, a versão, tanto que eu acho que a versão que eu instalei foi a 5.2, que é a de 2020.
A versão atual, essa 5.4, ela estava ali em desenvolvimento. Quando eu olhei de novo, já estava como current, já estava ali para poder, né, ser utilizada, tá? Então, a versão atual é a 5.4, eu acho que a que eu tenho instalada aqui é a 5.2, porque quando eu instalei, era a última versão, tá? Eu não coloquei todas as versões aí, mas o site que eu vou deixar para vocês no final da apresentação, lá vocês conseguem ver tudo, versionamento, manuais, definições, o que é isso, como que funciona, qual que é a arquitetura, o que cada versão atende e assim por diante, tá? Bom, os Zabbix possuem aí escritórios espalhados pela Europa, Estados Unidos, Japão, Rússia e América Latina, tá? Tem 221 parceiros localizados só na América do Norte e América do Sul, Europa, Ásia e Austrália. Lembra que bem no início, a gente se fala, eu até comentei com vocês, era coisa de 18 parceiros. Olhem aí em quantos parceiros a gente já está. Tá? Bom, então, o que é o Zabbix? Ele é licenciado em código aberto, tá? É um dos sistemas de monitoramentos mais populares e completo, né, que a gente tem hoje. Como eu já falei no slide anterior, compete com ferramentas como HP OpenView, IBM, BMC, compete de forma muito tranquila. Tem escalabilidade para 100 mil dispositivos, tá? A capacidade de crescimento, a escalabilidade, depende como você estruturar a instalação dele, pessoal. Depois a gente vai ver um slide mais para frente, que você pode fazer isso de forma distribuída. Eu instalei aqui na minha VM o Zabbix Server, o banco, né? O Zabbix Server é o front-end ali, onde a gente faz a parte de coleta, faz a parte de disponibilizar uma interface para o usuário e tudo, né? E eu tenho a parte de banco de dados, tudo instalado aqui na mesma VM. Só que em empresas onde você tem só de, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui que eu não acho muito legal ficar falando, né, da empresa, né? Mas pensem que existem empresas que só de links de comunicação eu posso ter mais de quase 5 mil links. Só link de internet, link de comunicação, porque eu estou interconectando diversas localidades, tá? Então, eu tenho escalabilidade aí, dependendo de como eu instalar, né? Eu posso ter... depois eu vou mostrar para vocês que eu posso instalar com uma arquitetura utilizando proxy, né? Para poder tirar o peso do servidor Zabbix, mas eu posso ter um proxy para cada segmento. Eu posso ter um proxy só para a parte de telecomunicações, um proxy só para a parte de aplicações, um proxy só para a parte de banco de dados. Eu posso distribuir isso enormemente, de forma que vai tirar todo o peso, né, do meu Zabbix Server. E todo mundo coleta as informações e manda para o meu Zabbix principal lá, que é o Zabbix Server. Tá? E pode monitorar aí praticamente todas as plataformas e dispositivos, pessoal. Agora, antes de eu falar para vocês que o Zabbix é praticamente um canivete suíço, porque ele faz muita coisa, né? Ele consegue monitorar muita coisa. É muito importante vocês entenderem o que o Zabbix é e o que ele não é, tá? Eu separei algumas coisas porque é importante entender o que ele não é. Em primeiro lugar, pessoal, ele não é uma solução, ele não é um NMS, ele não é uma ferramenta de monitoramento, é plug and play, tá? Então eu não vou ali instalar os Zabbix e pronto, acabou, tá tudo funcionando. Olha, tá tudo ali monitorado. Não é assim que funciona, tá? Isso
acredito que com nenhuma, né? Com os Zabbix, menos ainda. Mas ele tem ali um esquema de funcionamento, uma certa flexibilidade que te deixa à vontade, né? Você tem mais facilidades ali para poder fazer essa configurações de hosts ali, de aplicações, de URLs, de banco, de web service, de tudo que você quiser precisar monitorar, serviços, o que for, firewall, tudo, pessoal. Se você tiver alguém, um cara para mandar para mandar informação SNMP, um cara que tenha IP e consiga falar SNMP, consiga instalar um agente Zabbix, em alguém que possa falar por ele, né, ele monitora qualquer coisa, tá? Eu tenho conhecimento, né, não vou ficar citando nomes aqui, mas eu monitoro até se a porta do data center está aberta nos Zabbix. Eu tenho condições disso. Eu tenho condições de saber se o meu no break está ligado, se ele está desligado, se ele está funcionando com a tensão que deveria. Porque alguém está passando essas informações aí via... Eu tenho condições de saber como que está a temperatura do meu data center. Super importante isso, né? Então, porque alguém com um IP, ou não necessariamente com um IP, mas quem vai passar a informação para os Zabbix tem que ter IP. E tem que falar SNMP, tem que ter um agente instalado, alguma coisa, tá? Se essas informações vão chegar via algum outro tipo de circuito, mas vai alimentar alguém que vai passar essa informação para os Zabbix. Se é um sensor que está ali na ponta, mas está alimentando uma caixa que vai mandar essa informação para os Zabbix, tá valendo, segue o jogo, tá? Então, o Zabbix, ele não é plug and play, tá? Então, ele não depois que você instala ele, você não cadastra automaticamente, né, as redes, os servidores, né, mas você tem, né, algumas situações que ajudam aí, como situações de discovery, de alta descoberta, né, e inclusive, eu vou falar um pouquinho mais para frente, talvez, até um discovery bem de baixo nível, né, então eu faço um discovery, descubro um servidor, sei que ele tem um disco dentro e consigo saber quantas partições, ele faz um LLD, um Low Level Discovery. Eu consigo saber quais são as partições que eu tenho ali dentro daquele disco. Quais são... eu tenho memória swap, tenho memória RAM, tenho memória física, eu consigo fazer uma descoberta dentro, né, bem de baixo nível. Eu descobri que tem um servidor, descobri que tem alguma coisa nele, eu descubro ainda o que tem de variação dentro daquilo que eu descobri dentro do servidor, tá? É o que a gente chama de discovery de baixo nível, tá? Que mais? O que ele não é? Ele não monta, uma coisa que eu vou mostrar para vocês, mas ele não monta mapas, telas automaticamente. Você é que tem que configurar, você é que tem que fazer, tá? Eu não tenho, não consigo, o Zabbix ele não reconhece automaticamente ligações entre dispositivos, entre suítes, por exemplo. Mas se eu tenho todos os suítes ali monitorados e eu tenho ali coletando tudo sobre aqueles suítes, né, e coloco aquela monitoração dentro de um mapa, dentro de uma tela, eu já sei ali onde pode estar o problema caso algo pare dentro da minha rede, tá? Não chega a ser o que a gente chama de um monitoramento fim a fim, né? Que ele vai ali, sabe tudo que parou no meio do caminho, mas vocês vão perceber que até para o monitoramento, até para quem está vendo, né? Para o gestor, para o cliente que está na ponta e quer saber como é que está a rede dele, porque ele quer um dashboard e tal, vocês vão perceber que quanto mais você puder ver aquilo ali, aquele seu ambiente de forma macro, é melhor, tá? Não pode... determinados monitoramentos de rede não pode ser uma coisa muito
muito complexa de entender. Você tem que bater o olho, né, e ver, olha, parou ali o servidor de banco de dados, parou o switch do primeiro andar. É isso. É isso que é importante. Tá? Bom, agora, o que o Zabbix é? Eu falei o que ele não faz. Ele não é um plug and play, ele não coloca nada sozinho, né? Não vou instalar o Zabbix e vou ficar esperando lá ele configurar todos os HUDs. Não é isso, tá? Mas o que ele pode fazer? O que ele é, de fato? Ele pode ser muito proativo, a gente já falou sobre isso, né? Ajudando, percebendo problemas em tempo hábil, né? Não vou esperar o cliente. Eu tenho que ligar, eu tenho que perceber que caiu um serviço do cliente, eu tenho que avisar para ele. Né? O meu monitoramento ele já tem que disparar um e-mail para falar, ó, o seu link de comunicação principal ele está fora, porém o link secundário, o backup está funcionando. Tem que ser assim, tá? Então os Zabbix nessa parte de proatividade, beleza. Monitora qualquer dispositivo da infraestrutura de TI, né? Monta mapas e telas, que a gente vai ver mais no finalzinho, né? Que é o que eu falei, é bater o olho e entender o que está acontecendo, tá? Não pode ser nada muito complexo. E uma coisa super importante, ajuda na criação de documentação, né? Da sua infraestrutura e isso tem muito a ver, inclusive agora, com a questão do gestão, gerência, né? Cria visões baseada no objetivo de quem vai ver aquele determinado monitoramento, tá? Para um gestor, eu tenho que ter um tipo de visão. Eu ponho ali eu crio um dashboard com informações muito peculiares, muito específicas, né? E para o monitoramento, para o centro de operações, o cara tem que olhar bastante coisa. Então, e aí se eu tenho como fornecer um acesso para um cliente de como está a rede dele, aí já é um outro tipo de visão. Aí eu crio um dashboard específico. Então, eu tenho essas possibilidades de criar visões, né, de acordo com o objetivo. Tá? Vamos lá. Então, eu tenho monitoramento de diversos sistemas operacionais, tá? Windows, Linux, Unix, tá? Ativos de redes, switches, APs, roteadores, qualquer coisa que tenha IP. É um Rust, né? De repente eu estou vendo pessoal, eu estou vendo a temperatura do meu data center. É o sensor lá, sei lá, que seja um RFID, um sensor de temperatura, ele está passando informação para um appliance, uma caixa que a caixa sim tem o IP, né? E consegue falar SNMP. Então tem IP, é um Rust, eu tenho condições de monitorar. Tá? A questão de ser intrusivo ou não intrusivo, né? Como eu falei para vocês no início, nem todo mundo quer que saia instalando agente, né, no servidor de aplicação dele. Acha que vai onerar, acha que é brecha de segurança. Tal. Então, de alguma forma, né, se vai ser via um script externo, tem que ser coletada a informação. Né? Então, o monitoramento ele tem agente próprio, ele faz isso via SNMP, ICMP, IPMI é um tipo de monitoramento de máquinas que é como se fosse um outro sistema de monitoramento, mas que se tiver suporte, se tiver condições de conectar com os Zabbix, ele pode também fazer esse gerenciamento. Telnet, SSH, aplicações Java, monitoramento web. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, tá? Que eu coloquei aqui, por exemplo, para monitorar a URL dos Zabbix. Eu tenho condições de saber se é um monitoramento muito específico, se são vários módulos de um mesmo sistema, eu crio um monitoramento para cada módulo. Não tem problema.
Posso fazer isso se eu não vou instalar o agente, se eu não vou, o agente Zabbix, se eu não vou habilitar o SNMP, eu tenho que ter condições de rodar os scripts. E tenho também a parte de discovery que eu falei para vocês, ó. Analisa a rede procurando servidores, tá? Então, achou os servidores, aí achou o servidor, aí o discovery acha o disco. Achou o disco, aí eu vejo as partições que eu tenho naquele disco. Achou o Rust, eu tenho placa de rede, mas não tenho só uma, é um proxy, tem várias placas de rede, ele consegue fazer o próprio discovery, né, dos apps. Alguns já vêm nos templates, a gente vai ver o que são esses templates, outros você pode até configurar. O próprio discovery, você fala assim, eu quero detectar qualquer máquina que entrar na rede 192 ou 6800/24. Então, você cria um discovery, então qualquer máquina que entrar, quando rodar o discovery, o sistema vai pegar e aí, dependendo do que você configurar na sua regra de discovery, ele pega essa máquina, aplica um template, coloca num determinado grupo de Rust, ele já pode, nessa criação de regras de discovery, você já pode setar ali o que você quer que aconteça quando achar, né, o seu alvo, tá? Bom, o Zabbix, ele tem suporte a LDAP, tá? Você pode utilizar pode inclusive conectar ele ao AD da empresa, você pode criar usuários, né? Criar perfis de usuários também dentro do próprio Zabbix, tá? Eu tenho interface web, uma interface eu vou mostrar para vocês, é muito tranquila, eu consigo fazer cadastro de hosts, tem uma administração simplificada e a parte visual é excelente, tá? Então, essa questão de ser ter uma área visual rica, eu tenho gráficos, mapas, telas que eu customizo conforme for a minha necessidade. E isso ajuda muito, pessoal, na tomada de decisão, tá? Dependendo do que ela armar, eu bato o olho e falo assim, não, isso aí pode esperar um pouquinho. Não, opa, caiu os dois links, o principal e o secundário. Aí eu tenho que ter uma ação rápida. Isso quando eu já não configuro algum tipo, uma action, né, que a gente chama, né, para ele executar automaticamente, tá? Vamos lá. Eu posso, as informações dos hábitos eu armazeno em MySQL, Postgre, SQLite, Oracle, DB2, tá? No meu caso aqui tá com MySQL, tá dentro da própria máquina que está o Zabbix Server, tá? Mas, por exemplo, na Prodan a coisa é toda distribuída, tá? Eu tenho possibilidade de gerar alertas via SMS, e-mail, Gtalk, Telegram. O WhatsApp, ele não tem acho que eu já até vi funcionando, receber mensagens já até recebi mensagem do WhatsApp, mas não é muito estável, porque o WhatsApp, pelo menos até onde eu sei, ele não tinha uma forma homologada, né, de fazer esse tipo de interação com os apps. Ou seja, eu não tenho, por exemplo, uma API, né, que me faça essa conexão, né, do WhatsApp com os Zabbix, tá? Então, os hábitos eu até coloquei aí com uma observação, porque não é. No Telegram dizem que funciona muito bem, tá? Pra gente, isso aí é que a gente chama de mídia, né? O tipo de mídia que a gente mais utiliza na empresa é SMS, e-mail. Eu, particularmente, já fiz testes com servidores VoIP. É muito legal. Mas não requer, né, tanto, né, ficar ligando para a pessoa para dar mensagem, mas você pode configurar. Se você tiver um VoIP ali, um serviço de VoIP, um SIP para configurar, perfeito. Eu já vi funcionando, tá? Já fiz uns testes e tal, é bem legal. A gente criou até configurações do tipo assim, ó, se um alarme acontecer
e depois de tanto tempo ninguém der um acknowledge, né, reconhecer o evento ali que aconteceu, liga para o coordenador, né? Então, existem algumas situações que você pode configurar, tá? Monitoramento de SLA, tá? Existem até uns reports que você consegue ver quanto tempo ficou disponível determinado servidor, determinada aplicação, determinada URL, determinado serviço, tá? Eu posso até mostrar rapidamente para vocês depois, tá? E código aberto. Então, tem manutenção, continuidade e adaptações aí disponíveis, tá? Algumas características dos Zabbix. Eu tenho o servidor Zabbix, o agente, que eu já conversei com vocês sobre, armazenamento em banco de dados, interface PHP, e para determinadas implementações, eu coloco um proxy ali para aliviar a carga do Zabbix Server. Tá? Olhem aí os componentes, pessoal. Então, eu tenho um servidor que recebe todas as informações, né, dos agentes, do SNMP, de um check simples que seja. O agente, que se for instalado em qualquer máquina, eu consigo fazer com que esses office boys aí me mandem informações do que está acontecendo com aquela máquina. E o proxy, que eu, dependendo da minha arquitetura, se for uma arquitetura distribuída, eu posso até colocar um proxy numa rede apartada para me mandar informações para o Zabbix Server numa localidade distinta. Tá? O que eu preciso entender rapidamente, tá? Sobre os Zabbix, né, em relação a algumas convenções aí. Rust, qualquer ativo que eu esteja monitorando, né, precisa estar disponível através de um IP. Eu tenho o grupo, né, onde eu agrupo esses Rusts por tipo de serviço, por tipo de sistema operacional, por tipo de grupo por tipo de grupo de empresa, né? Grupo por tipo de equipamento. O grupo eu que defino ali conforme for a minha necessidade. Item. O que é esse tal de item? Então, qualquer coisa que eu precise mostrar sobre um item, um Rust que eu estou monitorando, um ping, por exemplo, é um item. Né? Um disco, por exemplo, é um item. Um banco de dados é um item. Tá? Então, qualquer ponto a ser monitorado é um item. Tá? Triggers. Né? Essas triggers eu crio, né? Quando eu não estiver utilizando um template, que já é o próximo cara ali, eu crio para ficar monitorando essas triggers, né? E dependendo do alerta que tiver configurado, né? Aí vai me gerar um alarme, tá? Essa trigger ela fica ali olhando os valores, né? De um determinado item que está sendo monitorado ali no Rust, né? Se o disponível é 1 e o indisponível é 0, quando receber 1, a trigger vai ser ativada e vai gerar um alarme. Tá? Esses Rusts, Rust não, né? Mas item, trigger, né? Regras de discovery, gráficos, todos podem ser agrupados em containers que a gente chama de template. Tá? Então, toda vez que eu instalar configurar um servidor Linux, eu já sei que tem um template para servidor Linux. Toda vez que eu adicionar um servidor Windows, eu já aplico um template que é para servidores Windows. Para comunicação SNMP, um template SNMP para o Windows, e assim sucessivamente. Tá? Desculpa. Eu tenho também, só para terminar aí,
o evento, né, que ele, quando a trigger detecta um valor que não é condizente com a configuração, ela é ativada, aí gera um evento. E a action é a ação que eu falei para vocês. Ó, quando gerar o alarme, eu disparo um e-mail, disparo um SMS. Não, eu espero tanto tempo para disparar um e-mail e se não resolver o problema até tanto tempo, aí eu disparo um SMS. Aí a action, você é que configura, tá? Tem que ter, existem algumas condições que você tem que configurar para poder essa action ser ativada, tá? Parte visual aí, pessoal, antes de eu mostrar rapidamente para vocês os ABICs aqui, eu tenho ali, por exemplo, gráficos simples, tá? A partir do momento que eu adiciono um item, ele já me cria um gráfico, tá? Eu vou mostrar para vocês no meus ABICs também. Gráficos compostos, né? Que eu posso pegar, por exemplo, latência do link versus perda de pacote. Aí eu concateno isso no mesmo gráfico, tá? Isso pode ser criado manualmente ou pode já vir num template, tá? E aí eu tenho os mapas, tá? Que normalmente no mapa, pessoal, o mapa eu utilizo para demonstrar uma determinada infraestrutura de um determinado lugar, de uma determinada rede, tá? É importante a gente diferenciar mapas de telas, tá? Mapas, normalmente, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Normalmente, eu coloco ali toda a minha infra, né? E posso, inclusive, né, nesse mapa, eu posso até colocar ali se ele tá ok, se ele não tá ok. No meu, eu vou mostrar isso para vocês. Tá vendo ali que tem umas bolinhas em vermelho, né? Ele já mostra se aquele determinado item do mapa tá fora, né? Olhem lá. Tem mais um aqui, ó. Olhem esse daqui, ó. Eu tenho base de dados, instâncias de base de dados e a parte de balanceamento ali em cima, tá? Isso são exemplos de mapas, tá? Só mais um mapa aqui, ó, tá vendo? Um mapa mais geral, né? Mais macro, né? Que está demonstrando a interligação, né? De localidades. E as telas, que nas telas, pessoal, eu vou lá e agrego coloco um gráfico, posso colocar um mapa dentro da tela, é uma coisa mais estática, por exemplo, para deixar no monitor, no monitor lá no centro de operações. Ó, vou criar uma tela com 3 mapas dentro dessa tela, aí ele fica estático lá, mas me mostrando esses três mapas que representam a infraestrutura de 3 lugares diferentes. Tá? Tela é uma coisa mais estática. Tá? Olhem aí um exemplo, né? Eu até criei aqui nos meus APIs também, porque como eu trabalho com 2 máquinas aqui direto, aí eu deixo ali monitorando CPU e memória para ver se eu tenho que fechar um pouco das aplicações que eu estou deixando rodando na máquina, para ver se baixa um pouco a utilização de memória. Eu vou mostrar para vocês isso daí. Isso aí eu criei, por exemplo, numa tela. Tá? É uma coisa mais estática que você deixa ali para demonstrar algumas um monitoramento mais fixo, né? Então, nesse exemplo aí, vocês percebam que tem 3 gráficos e uma utilização ali, por exemplo, de memória, tá vendo? Só que eu posso também, numa tela, né, como eu falei para vocês, colocar ali, ó, diversos mapas. E cada bolinha dessa verdinha aí, ó, tá falando que aquele nó tá ok. E tem um pontinho vermelho ali do lado direito que aquele ali tá fora. Tá? Eu vou mostrar no mapa que eu tenho aqui criado nos meus hábitos que a minha TV está desligada e ele está alarmado ali. E isso aí eu criei no mapa. Tá? Aí eu faço uma indagação para vocês, para dar uma finalizada e mostrar rapidamente, 5 minutos, os meus hábitos para vocês. Né? Com tudo isso aí,
E observem as instituições nacionais, deve ter mais, inclusive, tá? Observem aí que tem, tá até escrito errado, Prodest, seria Prodesp embaixo aí do lado esquerdo, tá? Que é a empresa de tecnologia estadual. Aí embaixo tem o SERPRO, que é federal, e a Prodan nem tá aí, tá? Mas ela utiliza os ABICs. A gente já utiliza lá desde 2017, 2016, por aí. Tá? A gente começou utilizando, acho que coisa de versão 1.8, se eu não me engano. Tá? Então, aí eu faço uma indagação para vocês. Será que com tudo isso, né, e com todas essas empresas que utilizam os apps, será que esse NMS ele presta? Né? Ele ajuda em alguma coisa? Eu acho que sim. Eu que trabalho utilizando bastante, posso falar para vocês com certeza que é um bom diferencial, viu? Vocês terem os ABICs configurados lá. No centro de operações, na parte de TI, na parte de TIC, né? Porque você configura para o centro de operações, mas tem a área de telecom que quer ter acesso à parte de link, que tem a área de banco de dados que quer ver como é que está as consultas, o tempo de consulta, isso, aquilo, então eles querem ter acesso também. Tem área, tem data center que quer ver como é que está a parte de temperatura, se está tudo funcionando como deveria, né? E você pode, de certa forma, criar um usuário com uma determinada restrição e passar e dar acesso para determinadas áreas, para determinados clientes, né? Então, aí uma pergunta que eu faço para vocês: será que presta? Para mim, presta muito, tá? E aí eu coloquei, pessoal, se vocês entrarem nesses abics.com, né, e aí depois tem até documentation, current, dentro dos abics.com tem muita coisa lá, parte de manuais, conceitos, história dos abics que eu falei para vocês aí, tem diversas instruções que você pode utilizar para poder, né, fazer a utilização dos abics. Tá? Então, antes de eu mandar o meu muito obrigado para vocês, deixa eu só mostrar em 5 minutos aqui, pessoal. Desculpa ter acelerado um pouco, né? Olha que eu enxuguei, viu? Eu poderia ficar falando aqui. Olhem que legal isso daí, ó. Por exemplo, esse daqui é um dashboard, tá? Esse dashboard dashboard é uma tela ali resumida, mas esse dashboard, ele na verdade olha lá, é um mapa, tá? Percebam aqui, ó, que eu tenho o roteador aqui da minha residência, eu tenho uns notebooks, eu tenho o Zabbix Server do lado esquerdo aqui em cima, eu tenho um CentOS aqui que eu coloquei paralelo aqui para ficar testando SNMP, algumas coisas, né? E eu tenho aqui a TV desligada, tá? Se você clica na TV aqui, ó, e dá uma olhada lá em Problems, percebam lá. Pessoal, coloquem aí em tela cheia, tá? Se vocês puderem, para ver um pouquinho só melhor. Eu tenho a minha TV, ela tá alarmada aí, ó, a 3 horas e 26. Foi mais ou menos o tempo que começou aí as palestras, né? Então eu tenho aqui esse item aqui, TV indisponível, foi eu que criei, tá? Mas como eu coloquei um template de ICMP ping, no próprio template já veio um item de indisponibilidade também, tá vendo? Ó? Ping, unavailable by ICMP ping, tá vendo? E se eu clico aqui em cima, eu consigo até ver um histórico aqui, ó. Ele está em zero aqui, ó. O gráfico ele tá mostrando que tá em zero, tá? Agora, eu vou ligar, por exemplo, a TV. E daqui a pouquinho a gente vai ver isso aqui desalarmando. Mas, ó, só para vocês verem aqui, ó, na parte de hosts, né?
Eu tenho aqui os hosts que eu estou monitorando, né? Eu tenho um CentOS em máquina virtual, 2 notebooks, o roteador do link de fibra aqui, a TV e o Zabbix Server. Percebam que nessa coluninha aqui, ó, do meio, ele mostra quem está sendo monitorado por SNMP, por agente, tá vendo? Esse ZBX é agente. E quando não tem nada, é porque eu coloquei um cheque simples, né? Ou seja, eu criei na mão, não deixei o template já me dar esses itens, esses gráficos, isso, aquilo, outro. Eu criei na mão um item de disponibilidade, que nem eu mostrei o da TV para vocês. E por cheque simples, ou seja, por um ping, eu consigo saber se aquele host está em pé ou não, tá? Tem um dos notebooks aqui, ó, que ele tem, ele tá até alarmado aqui, ó. Deixa eu voltar aqui pro dashboard. Esse notebook aqui é exatamente esse que eu estou utilizando. Ele está alarmado, tá vendo? Ele fica com esse círculozinho aqui, ó. Quando eu vou em Problems, ele me mostra os alarmes. Inclusive, um deles é utilização de memória. Eu clico aqui em cima e vejo o histórico. Ele vai me mostrando dinamicamente, né? Ele vai atualizando dinamicamente como é que está a utilização de memória da minha máquina, tá? Só que eu criei uma tela aqui também, né? Lembra que eu falei de mapa de tela? Olha que legal aqui, ó. Eu tenho uns screens aqui que são telas, tá? Eu criei uma tela estática aqui, CPU e memória dos dois notebooks, e ele me mostra aí como é que estão os gráficos, né? Dessas duas máquinas. Porque quando eu estou aqui fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, é sem brincadeira. Eu deixo ele ali monitorando a utilização de CPU, de memória e tal. E aí, se eu não posso reiniciar a máquina de nenhum jeito, eu vou ver, eu fecho algumas coisas e vejo se melhora ali a minha utilização. E por meio desses gráficos aí eu consigo ver isso. Então, isso é dentro da minha residência, pessoal. Dentro da empresa, vocês não sabem que a quantidade de... Vocês sabem, né? Alguns são da área, alguns não, mas a quantidade de coisas que a gente monitora, tá? Se você pensar numa empresa que só de link de comunicação são mais de 3 mil, imaginem o que eu não tenho de servidor, de serviço, de banco de dados, de data center, de suíte, de tudo que leva IP na vida, tá? Bom, vamos só voltar lá rapidamente para a gente acabar aqui. Ó, eu posso chamar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, TV Samsung, vou chamar aqui esse cara. Deixa eu ver aqui no meu Problems. Olhem lá a minha TV, pessoal. Aqui, ó. Tá lá, ó, Resolved. Por quê? Porque eu liguei, né? O sistema conseguiu ali monitorar, tá? E se eu tivesse alguma action configurada, alguma ação, ele ia me mostrar aqui, ó, desse lado direito. Aqui é onde eu coloco o acknowledgement, né? O que está acontecendo, se gerou ticket, se eu estou gerando, se eu acionei a área de suporte, se eu sou o suporte. E ele mostra aqui, se ele tem uma ação configurada e ele já enviou um e-mail para alguém, ele escreve aqui, ó, enviado e-mail para tal grupo, para tal e-mail, para tal responsável da aplicação, e assim por diante, tá? Olhem que legal aqui a parte de report. Eu tenho aqui, por exemplo, o SLA aqui, ó, de tudo que eu tenho aqui sendo monitorado, ó, tá tudo aqui, ó, 100%, tá vendo? Ó, tudo que eu tenho monitorado aqui, se eu tivesse nos hábitos aqui 300 serviços diferentes de rede, 400 URLs configuradas, ia estar tudo aqui, né? Mostrando se teve problema ou se ficou 100% do tempo ok. Isso é SLA, pessoal. Acordo de nível de serviço. Tá? Dentre várias outras coisas aqui que também é possível de ver, né?
Eu tenho, então, mapas, tenho os meus hosts, né? Que eu mostrei para vocês, ó. Mas isso porque é um ambiente aqui controlado, pequeno. Um ambiente enorme, empresarial, é muito mais coisa, tá? Bom, e aí, deixa eu ver aqui se... Não era isso que eu queria mostrar para vocês, só para terminar. System Information. Era o System Information que eu queria mostrar para vocês. Ele resume nesse System Information aqui, pessoal, de reports, ele resume aqui, ó, quantos hosts eu tenho monitorado, o número de usuários que eu tenho configurado nos meus apps, quantos estão online, né? Quantas triggers eu tenho configurada, quantos itens eu tenho configurado, ó, fica tudo aqui, ó. Ele faz um resumão aqui, ó, no System Information. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, no System, na opção System Information, tá? Ele resume tudo que você tem ali dentro dos apps. Se tiver 5.000 hosts monitorados, ele mostra tudo isso, tá? Bom, eu acho que eu mostrei um pouquinho aí para vocês dos apps. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E eu só tenho a agradecer aí pelo comparecimento de todos. Não sei se o professor Guilherme está na escuta. Estou aqui, professor. Bom, professor Guilherme, olha, chega de Zabbix, né? Já acho que... Senão o pessoal não vai embora hoje. Não, bacana. Mas tem muita coisa. Para vocês verem, né? Eu configurei os Zabbix num ambiente controlado, mas se deixasse mais um pouco, eu ia colocar até os meus Androids aqui para... Eu já tinha até baixado o template para Android. Eu ia colocar até os meus Androids aqui para monitorar. É que trabalho também, dou aula, não tenho assim não tive tanto tempo, né? Mas olha, instalei do zero, configurei do zero, aí vi o que tinha SNMP, o que não tinha. Baixei agente onde tinha que baixar. O Zabbix Server, ele tem o agente já nativamente, né? Então ele já o próprio Zabbix Server já se monitora, né? Mas uma das máquinas aqui, eu instalei uma dos Windows aqui, eu instalei um agente do Zabbix para ficar mandando informação para o monitoramento. Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí. Eu acho que é o que eu fiz metade da minha vida, né? Então, se eu tenho 22 anos aí de TI, podem ter certeza que uns 10, 11 aí eu fico só mexendo com esses indicadores, esses KGIs, KPIs, tudo que vocês imaginarem, né? Porque o ITIL, uma coisa é quando você está trabalhando num CPD, e aí você não vê muito o lado da gestão. Você pensa só em gerenciamento. Outra coisa é quando você tem a parte de gestão. Então, você tem que satisfazer o seu cliente e tem que demonstrar para ele por números que a coisa está andando como deveria, né? Então, uma coisa é... eu estou ali monitorando meus servidores, a fita de backup está lá todo esquedulado para toda noite fazer o backup. Isso é uma coisa, era quando eu trabalhava em CPD. Agora, trabalhar numa empresa que suporta todo o município de São Paulo, todos os hospitais, escolas, bibliotecas, centros culturais, câmeras da polícia, tudo que vocês imaginarem. Hospital, vocês não sabem a atenção que a gente tem que dar. Com esse negócio de Covid, tem até coisa do SUS que o SUS coloca de casos, etc. e tal, de Covid, que passa lá pela Prodan. Então, vocês não sabem a atenção que a gente tem que dar para esse tipo de coisa. Saúde é um serviço, é o que a gente chama de serviço essencial. E em tempos de Covid, a coisa tem que estar redonda. Eu tenho que ser o que eu falei,
proativo. Eu não posso esperar a UBS me ligar e falar assim, ó, eu tô com 300 pacientes aqui esperando o sistema para fazer o cadastro, você tá fora aqui, eu não posso deixar isso acontecer. Eu tenho que ter condições de proativamente já agir, já acionar quem tem que acionar e tocar o barco. E um NMS, um sistema de gerenciamento de redes, é hiper importante. E ele é o core ali para diversas outras coisas. Pode acreditar em mim, porque a empresa que eu trabalho não é pequena, viu? É simplesmente tomar conta do município de São Paulo. Espero que vocês tenham gostado aí. Não, parabéns, professor Marciano, professor Alexandre. Essas aí, acredito que estão gostando mesmo, e a gente tem a participação efetiva, né? Então, todo mundo aí participando, mandando um comentário, agradecendo. É isso que importa, né? A gente ter essa aderência, essa participação do público, mesmo dos nossos alunos, dos nossos ex-alunos e do público aí que se inscreveu pelo simpla.com.br. Nossa gratidão aí, né, pela participação na Semana de Tecnologia da Unidrumon, né? Novamente aqui, né, agradecer a todos os outros professores da semana. Então, desde segunda-feira nós estamos aí com esse evento, né, trazendo 2 professores por noite. A gente sabe da dificuldade que é realmente assim a questão da disponibilidade, do planejamento, de fazer uma organização de um evento desse, mas que a gente viu que tudo deu certo, saiu dentro do conforme, aí, dentro do planejado. Todos os professores aí também gostaram de participar, o público gostou, e é isso que importa. Quem sai ganhando são nossos alunos, nossos ex-alunos, os participantes, e a Unidrumon também aí. Tá certo? Professor Alexander, alguma consideração final? Professor Marciano, por favor. Microfone. O microfone dele tá mudo, né? Tá mudo ainda aí, professor Alexander. Não conseguiu desmutar aí, professor? Eu acho que ele não, hein? Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo ver ele aqui, peraí. Alexander, deixa eu... É engraçado que... Eu não consigo ativar o dele, viu? Agradecido por ter trazido o teu talento. Alguma consideração aí, professor Marciano? Professor Guilherme, da minha parte, olha, fico muito feliz, muito lisonjeado aí por fazer parte dessa semana com essas feras aí, esses professores, o Alexander aí, ó, tá de parabéns, falando sobre Linux, que é o que eu falei, né? Eu não sou nenhum expert, tive que me virar, mas você assistindo a palestra dele, ele explicando, é uma coisa muito técnica, parece que é uma coisa nativa dele já, né? A pessoa nasceu para a coisa, né? E os demais professores também, excelentes palestras. Eu espero ter contribuído com a minha parte, se é pequena, se não é, mas eu espero ter ajudado aí. Foi até legal que o professor Alexander falou de Linux e eu falei de um NMS que tem licença GPL, né, software livre, né? Se vocês procurarem
Ah, eu quero o Zabbix para instalar no Windows. Ó, o máximo que você vai instalar é o agente para o Zabbix do Linux falar com ele. Não vai, acho que não vai ter para o Windows, não, viu? É Linux. E muitos sistemas, eles se tornam efetivamente performáticos quando você instala em Linux. Você não sobe nem interface gráfica ali, roda tudo ali em baixo nível mesmo e o sistema fica muito bom. Não só aplicações como banco de dados, como firewalls, como qualquer coisa. Então, eu ter dividido aí o dia de palestra com o professor Alexander aí, que é um exímio aí, professor na área de Linux aí, eu tô feliz, viu? E espero ter alegrado, ter deixado o pessoal interessado aí nos assuntos. Eu acho assim, professor, isso que nós, professores, demonstramos nessa semana é o nosso dia a dia, né? Então, quando o aluno ele vem estudar, ele vem para a instituição procurar um curso, ele tem ali profissionais com plenas condições de passar um convívio empresarial, um convívio importante para a carreira de qualquer um, né? Então, isso que todo mundo viu aí nessa semana de palestras é o que do mais vocês vão encontrar nas aulas da Unidrumon. Excelentes professores. Com certeza aí, né, professor? Agradecer novamente, né, a participação de todo mundo. E dessa forma, assim, a gente dá por encerrada a nossa semana de tecnologia Drummond IT Experience Week 2021. E se tudo der certo, pretendemos aí ter a versão 2022, quem sabe, né? Então, já fica o convite aí, a intenção, pelo menos, e agradecemos a todos aí. Gente, uma boa noite para todo mundo, um bom final de semana. E quem tiver interesse, né, em saber mais, entre no site aí da Drummond e procure aí as nossas unidades, né? Temos 5 unidades: unidade Tatuapé, unidade Ponte Rasa, unidade Penha, unidade na Vila Formosa e a última e mais nova unidade, a Neoquímica Arena. Então, você pode dar uma chegadinha lá, né? Eu, como coordenador, eu fico na unidade do Tatuapé, mas tenho com certeza aí que em todas as unidades vocês serão bem atendidos, bem recepcionados. Gente, uma boa noite para todo mundo, bom descanso e até uma próxima oportunidade. Obrigado, tudo de bom. Até a próxima.